Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Vamos começar aqui pelo mini índice, né, ver o que aconteceu ao longo da semana e também dar uma olhada no gráfico diário, né, onde vai fazer uma análise dupla aqui, né. O mini índice ele continua em forte tendência de baixa, tá? E ao longo dessa semana ele fez um movimento chamado repique, tá? Eu expliquei outro dia, né, que nós temos essas duas médias móveis mais importantes, que é a de 8 e a de 20 períodos, e onde os preços fazem correção até elas, né, até uma ou até a outra, né? Mas aí quando os preços eles rompem uma média, né, e eles no meio do caminho eles decidem voltar, a gente fala que teve um repique, né, que é um movimento semelhante a um movimento de correção, tá? E portanto, quando este movimento aqui ocorre, ele é um padrão gráfico que nos informa que a tendência está muito forte, né? Então, a tendência de baixo continua muito forte. Por quê? Porque a média móvel de 20 períodos ela é a referência para a correção. Aqui no gráfico semanal a gente pode ver que os preços caíram e aí os preços subiram e foram até a média, tá, de 20 para depois voltar a cair. E aí nós tivemos esse grande pivô de baixa. Tá? Então aqui no gráfico diário, esta semana os preços não chegaram a tocar, nem se aproximar muito da média de 20 e já voltaram a cair. Só que quando ele volta a cair, ele enfrenta o suporte do fundo anterior, tá? Porque todas as regiões onde os preços pararam de cair, como aqui no gráfico semanal, esta região, a gente tem um suporte fixo, né? Suportes são regiões em que o mercado entende que os preços daquele ativo estão muito baratos. E aí o mercado, né, uma quantidade expressiva de players vai lá e compra. Tá? Quando os preços, e aí os preços sobem, tá? Mas aí como há uma quantidade ainda maior de players operando na ponta vendedora, os preços voltam a cair. Só que quando eles voltam a cair e eles atingem o mesmo patamar anterior, que aqui está em 99.200 pontos no índice, os mesmos players, né, ou alguns players tentam de novo comprar, porque eles continuam entendendo que 99 mil pontos e 200 pontos está barato, tá? Só que a conjuntura econômica, macroeconômica, microeconômica, do Brasil, do mundo, ela não está, né, favorável. Nós estamos em bear market, né, não apenas aqui no mercado brasileiro, onde o principal índice ele está em queda, né, e esse índice ele é composto por uma cesta de ações, e essa cesta de ações é composta pelas ações mais importantes, as empresas mais valiosas da Bolsa Brasileira, né? Então, se as empresas mais valiosas, que mais valem dinheiro, que mais geram lucro, estão em queda, né, o índice ele vai cair, né? E o índice ele serve como um termômetro da economia, tá? Os grandes que criaram isso aí foi o Charles Dow e o Edward Jones, né? Que o primeiro índice aí de bolsa foi o índice Dow Jones, que até hoje é utilizado nos Estados Unidos. Tá? Mas aí no gráfico semanal, o que a gente pode ver? A gente pode ver que os preços caíram, atingiram esse fundo e eles estão em movimento lateral, né? Nós estamos pela terceira semana seguida andando de lado, tá? Possivelmente, tudo indica pelo nível aqui do ADX, que eles vão andar de lado até tocar na média de 8 e voltar a cair. Tá? Tudo indica que eles vão seguir em super tendência de baixa. O próximo alvo de Fibonacci deste pivô de baixa se encontra em 94.548 pontos. Tá? Então, este é o diagnóstico. Tá? Né? Os preços ainda estão em queda e é aquela, né? Na tendência de baixa, os preços também sobem. Né? A gente acha que na tendência de baixa os preços só caem. Né? E não, os preços também sobem. Né? Porque é necessário formar topos e fundos descendentes. Né? Então ele forma um topo, aí ele forma um topo mais baixo, e aí depois ele tem que formar um topo mais baixo, e assim vai.
né? Ele forma um primeiro fundo mais baixo, depois ele forma esse topo mais baixo que o anterior, ele cai, e aí quando ele cai, ele confirma esse pivô, porque ele já nos mostra que se os preços já caíram abaixo desse patamar, seja em qualquer lugar que ele pare de cair, ele necessariamente vai formar um fundo mais baixo que esse fundo anterior. Tá? Por isso que a gente fala que quando os preços rompem abaixo do fundo, ele confirma o pivô de baixa. Né? No caso do pivô de alta, a gente tem o topo, né? Ele forma um fundo mais baixo, um topo mais alto, e aí ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior. Beleza. Ele formou o pivô. Ele vai confirmar esse pivô de alta quando ele vem e ele rompe esse topo. Tá? E aí não importa onde que os preços eles vão parar de subir, tá? Porque necessariamente ele vai formar um topo mais alto que o topo anterior, tá? E aí você pode ver que ele formou um topo mais alto, depois ele veio, caiu, e aí ele caiu menos do que ele caiu aqui, né? Formando um fundo mais alto, depois ele sobe. Então é isso, tá? Essa é a dinâmica da tendência de alta e agora na tendência de baixo. E esse é o parâmetro principal, né, e o parâmetro básico aí das questões para a gente poder ler a tendência, né? No gráfico semanal do dólar, o dólar fez um fundo duplo, né? E na semana passada, esses desenhos já estão aqui desde a semana passada. Na semana passada eu já havia falado sobre isso. Falei, ó, esse aqui é um fundo duplo. A gente projeta, esse é um padrão altista. Um padrão altista quer dizer que este padrão gráfico nos diz que os preços vão subir. Tá? É claro que é de natureza estatística, né? Ele tem, eu não sei falar a porcentagem, mas vamos supor que 80% das vezes que forma um fundo duplo, ele sobe. Né? Então, este é o caso. Então, as chances maiores são de que ele vai continuar em alta. E esta linha aqui, ó, é a altura deste fundo aqui. Tá? Eu vou até aqui, ó, copiar e colar para mostrar para vocês que eu peguei daqui, ó, tá? Essa altura, porque a gente projeta o fundo duplo, projeta o alvo dessa forma, a gente vê a altura do fundo em relação a esse topo do meio, afinal de contas foi um fundo duplo, e a gente pega essa altura e projeta para cima. E aí projetando para cima no gráfico semanal do dólar, nós temos o alvo em 5,98, tá? R$ 5,98. Mas antes nós temos um outro alvo importante. O primeiro alvo foi 5,27, ele atingiu aqui, segurou também essa semana inteira em movimento lateral e hoje ele abriu em alta. Né? E aí tem o próximo alvo em 5,49, que é a média de 200. Tá? Quando a gente fala alvo, é porque é uma região de resistência importante, né? A média de 200 é uma resistência importante, então os preços devem, né, eles devem fazer pelo menos uma correção, né? Eles vão ter uma certa dificuldade em romper aqui. Tá? Mas as projeções são essas, então a gente trabalha com esse parâmetro. E aí, esses parâmetros nos dizem que a tendência é de alta. Né? Todas as projeções do gráfico diário e do gráfico semanal são de alta. Então, sim, você não vai operar vendido dólar, né? A não ser que você queira rasgar dinheiro. Porque, né, eu vejo aí, por exemplo, hoje, né? Hoje saiu... porque o pessoal pega na informação da bolsa e tal, aí saiu, 5,30. Hoje foi a maior alta do dólar nos últimos 5 anos. Teve um negócio assim. Né? Mas quem acompanha o gráfico não fica surpreendido, né? Porque os gráficos eles já estão alinhados e nós temos um baita padrão altista que foi confirmado essa semana, né? Os preços romperam e fecharam acima da região de resistência que estava aqui, ó, em 5,32. Então é isso, né? Segue em alta o dólar e essas expectativas em relação ao dólar, tá? Os principais papéis do Ibovespa, a gente começa com o Vale. Vale, que também confirmou um pivô no gráfico semanal, né? Veio formar um fundo, formou um topo mais baixo que o topo anterior, e aí rompeu abaixo deste fundo. Então, o alvo de Fibonacci de Vale no gráfico semanal é R$ 61,31. Tá? Como ele está muito próximo aqui da média de 200, e como os preços caindo, essa média de 200 deve ainda inclinar um pouco para cima, acredito que os preços vão buscar a média de 200. Tá? Nós estamos diante de um outro cenário,
né, como o que ocorreu aqui, ó, em início de 2020, né, em março de 2020 que teve aí, né, a pandemia. É engraçado que muita gente não sabe, né, mas a pandemia, quando estourou em março de 2020, ela provocou uma crise nas bolsas, né? A bolsa inteira caiu mais de 20%. Não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Muita gente não sabe disso. Se você pegar a última grande queda, foi aqui, ó. Março 2020, ó. Né? Petrobras, vamos ver se tá aqui. Aqui, ó. Petrobras caiu 65%. Tá? Então foi, né? Aí o pessoal fala, qual que foi a última grande crise? A última grande crise foi março de 2020, né? A crise aí do coronavírus. E aí o que aconteceu foi que, né, os bancos imprimiram dinheiro, né, principalmente o Banco dos Estados Unidos, para tentar resgatar as companhias aéreas, bancos, etc, etc. Daí agora aí a conta tá chegando, né? Porque quando o governo ele imprime dinheiro, ele coloca mais dinheiro, uma quantidade maior de dinheiro no mercado, e isso faz com que o preço das coisas subam, porque há, né, uma fartura, digamos assim, de dinheiro, da moeda, o papel moeda, tá? Quando há uma escassez, né, os preços caem. Mas nós estamos aí diante de uma alta da inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né, o Petrobras já tem o próximo alvo de Fibonacci em R$ 24,91. Essa semana fez um movimento aí de alta, que se configura como um movimento ainda de correção. Tá? No gráfico semanal, as médias ainda estão virando para baixo, mas o DI- já está acima do DI+, e o MACD já está baixista, né, mostrando que este é, de fato, um pivô de baixa, né, ou pelo menos tem grandes chances de ser um pivô de baixa. Itaúsa também, né, tá em queda. Essa semana Itaúsa rompeu uma região aí, o alvo de Fibonacci anterior na região de 8,56 e tem o próximo alvo em 7,61. Tá? Itaúsa também está em plena tendência de baixa. Né? Itube confirmou o pivô de baixa também do gráfico semanal. Né? E aí é o seguinte, esse pivô de baixa, como que a gente faz a projeção? Né? A gente pega a retração e a gente coloca a retração de 61,8 na cabeça do pivô, onde o próximo alvo de Itaú é R$ 20,93. Então você pode ver que esse é o quarto papel, né, é um dos principais papéis do Ibovespa, da carteira do Ibovespa, que está em plena tendência de baixa, que nós temos inclusive aí, ó, próximo alvo de Fibonacci, tá? BBDC4, Banco Bradesco, ele está no gráfico semanal em movimento lateral. Então é necessário esperar romper aqui, ó, a região de R$ 16,83. Mas é queda, né? Ele está formando já uma perna de baixa aí, ó. Todo mês de junho foi em queda. Ele teve o seu ápice na virada de maio para junho, fez um topo em R$ 20,50 e desde lá caiu, né? E aí desde o início de maio ele caiu cerca de 16%, né? Quase 17%. Né? Então, assim, será que ele não vai parar de cair aqui? Né, o DI- já está, ó, muito afastado do DI+, e o MACD está baixista. Tudo está indicando que ele vai romper 16,83, tá? CSN também em plena tendência de baixa, né, confirmou aí mais um pivô de baixa, e a gente pega esse pivôzão de baixa e a gente vai fazer a projeção de Fibonacci do gráfico semanal também, onde se encontra em 10,75, né? CSN tem um alvo aí de Fibonacci em R$ 10,75. Outro papel que está em plena tendência de baixa. Os Minas também confirmou um pivô, aqui ele fez um repique, mas a gente considera este fundo aqui na cabeça como também o fundo do pivô de baixa, né, onde que a gente pode fazer a projeção de Fibonacci aí para os Minas em R$ 6,69, tá? Também em plena tendência de baixa. Ambev, ele já não teve um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Tá, olha só, ele vem, caiu, formou esse fundo, e aí ele vem andando de lado, desde este fundo em março, né, ele subiu, e aí ele vem andando de lado. Quando ele anda de lado assim, a gente pega um retângulo, coloca toda essa região dentro do retângulo e espera os preços saírem fora desse retângulo. Mas a última perna é uma perna de baixa, né?
O DI- cruzou acima do DI+, aqui, ó, no início de maio, né, e desde aí o Ambev vem em queda. Nós não temos um pivô de baixa bacana, como nos outros papéis, mas ele está em queda. Né? A gente não tem um pivô para projetar na tendência, mas o movimento é de queda. Né? O DMI e o MACD estão baixistas. Tá? B3 também em queda. Está segurando nessa região aqui de suporte, porque o mercado está entendendo que R$11 B3 está barato, tá? Mas ó, DI- está acima de DI+, a projeção é de queda. E aí a gente tem que esperar ele fechar abaixo de R$11. Mas já vamos adiantar aqui, porque a tendência é de queda mesmo. A projeção de Fibonacci é em R$8,36 de B3 do gráfico semanal. Tá, então nós temos aí um suporte em R$11. É um suporte que já foi testado anteriormente. Isso quer dizer que, né, que muitos players chegam aqui e compram B3. Né, sendo que, e olha só, B3 é monopólio. Né, B3 e SA3 são os papéis da empresa que é dona da Bolsa de Valores. Basicamente isso, né? Ou que administra, na verdade, a Bolsa de Valores, né? Então, assim, não tem concorrente, né? Não tem concorrente, não existe outra Bolsa de Valores no Brasil. Existiu a do Rio de Janeiro, mas não existe mais. Saíram boatos aí, há mais de um ano atrás, que estava tendo um movimento, né, que o BTG Pactual parece que ia abrir uma corretora no Rio de Janeiro, né, até mesmo porque também, né, quando tem feriado em São Paulo, a Bolsa não funciona, né, e muitas das vezes tem feriado só na cidade de São Paulo, e aí a bolsa não funciona, e se tivesse uma bolsa também no Rio de Janeiro, não ia implicar, né, na bolsa ficar parada nesses feriados, e também ia ter uma outra bolsa também, e isso aí é melhor, tá, para o sistema econômico, né, para as empresas, né, ter aí essa concorrência, e também para o investidor, né, pessoa física, principalmente, tá. Mas B3 tem queda. E por último, dos principais papéis, BBAS3, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fechou abaixo da média de 20. Tá? E aí já é um sinal que o DI- já cruzou acima do DI+. Mas nós não temos pivô, porque o mercado está entendendo que na região de 32,20, vamos colocar 32,20 aqui, ó. O mercado está entendendo que o Banco do Brasil está barato. Então os preços sobem, caem, o mercado compra, 32,20. Sobe, cai, o mercado compra. Sobe, cai, o mercado compra. Agora rompeu abaixo da média de 20. Tá? E aí vamos ver. No gráfico diário, já está em plena tendência de baixa. Né? Já formou aqui o primeiro pivô, o segundo pivô. E aí vamos ver. Essa semana lateralizou, né? Porque não rompeu abaixo, porque era para ele subir, aproximou da média de 20 e já voltar a cair. Aqui deu uma segurada. Então tem que ver se ele vai romper aqui os 32,20. Como ele está próximo da média de 200, em 31 e 22, não compensa muito você entrar vendido aqui, porque a relação risco-retorno é baixa. Tá? A média de 200 é um suporte importante. Tá? As médias móveis elas são suportes e resistências dinâmicos. Tá? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico sobre isso. Tá? Mas o semanal aqui já está sinalizando queda. Né? Então assim, ó, nós temos a última... nós temos um fundo aqui, ó, rompendo 31,40, ele, que é o último suporte aqui importante, ele possivelmente vai buscar esse suporte aqui, ó, em R$27, tá? Então é isso. Se ele romper abaixo da média de 200 do gráfico diário, ele vai R$27. Vai buscar os 27. Nós não temos um pivô de baixa, né, formado aqui. Então a gente não pode trabalhar com a hipótese da tendência. A gente trabalha, quando a gente não tem pivô, a gente trabalha com suportes e resistências. Tá? E isso que a gente trabalha. E aí o mercado internacional, né, o SP500 está em plena tendência de baixa. Essa semana segurou no gráfico diário na média de 20 períodos e voltou a cair. Normal, né? É isso mesmo. O DMI do gráfico semanal está mostrando, ó, que a tendência de baixa continua, tá? Né? O mercado americano entrou em tendência de baixa quando virou 2021 para 2022. Desde janeiro, o DI- cruzou o DI+, e vem caindo. Né? Desde janeiro vem caindo, tá? O SP500. O petróleo, vamos ver o petróleo. O petróleo está segurando na média de 20 do gráfico semanal.
né? Ele tá no gráfico, é isso mesmo, no gráfico semanal. Ele está segurando, mas no gráfico diário ele formou candles muito fortes essa semana. Tá? Inclusive ontem ele formou um candle de força e aí ele formou um candle menor hoje. Este candle menor ele se configura como pullback, tá? Ele se configura como pullback. Isso quer dizer que é um topo, um fundo e um topo mais baixo que o topo anterior. Se ele retomar a queda, a gente pode pegar este candle aqui, pelo menos, e projetá-lo para baixo. Tá? Porque no gráfico de 60 minutos, quer ver? A gente vai ter um pivô, os pivôs. Né? Vamos ver aqui. Até que não, hein? Ele subiu e ele não está engraçado. Porque no gráfico diário, a queda ela se assemelha como um pullback, tá? Mas aí tem que esperar para ver se ele vai romper aqui, ó. Se ele vai romper essa mínima aqui, né? Se ele romper 107 dólares, aí a tendência é ele vir buscar outra região de suporte, que é aqui, ó. No gráfico semanal, pelo menos, é na região de 98 dólares. Então, mas o mercado está muito volátil, né? O MACD nos gráficos semanal já virou baixista, mas o DMI não. Então, assim, o ideal é que os dois estejam alinhados, tá? Se for para sinalizar uma queda mesmo, o DI- teria cruzado acima do DI+, mas não cruzou. Então, assim, mas eles estão próximos, né? Então, tudo pode acontecer. E o minério de ferro, esse não, esse está em plena tendência de baixa, plena tendência de baixa. Né? O minério de ferro, inclusive, confirmou um pivô de baixa no gráfico semanal. E aí nós podemos fazer a projeção, né, deste pivô aqui, ó. Ele está próximo, em 109,90 dólares. Tá? Esse é o primeiro pivô de baixa, é o primeiro alvo, aliás, de Fibonacci do minério de ferro. Né? O gráfico diário e o gráfico semanal estão alinhados. Os preços já estão empurrando a banda de Bollinger inferior. Isso também é um sinal de momentum. Né, o DI- acima do DI+, e o MACD baixista. Ok? Então é isso, né? É isso. É engraçado que nas outras vezes que tiveram crises, o ouro ele respondia em movimento de alta. Né? E não é dessa vez, né? O ouro, ele de fato, a partir de 2020, né, em março de 2020 também, quando estourou a crise, né, do coronavírus, ele caiu e o mercado global não entendeu mais que o ouro é um hedge. Porque quando o S&P 500, ele sempre, se você pegar o parâmetro histórico, o gráfico histórico no semanal, comparar o ouro e o S&P 500, você pode ver que toda vez que o S&P 500 caiu muito, o ouro subiu. Tá? E a última grande valorização do ouro foi em 2020. Ele atingiu aí os 2 mil dólares a onça. Né, se eu não me engano, a onça são 38 gramas de ouro. Né, esse é o parâmetro. Né, o petróleo ele é cotado por barril. Né, o minério é por tonelada. Então aqui, ó, o minério está a 114 dólares e 10 cents a tonelada. Né, o petróleo Brent ele está a 111 dólares o barril. Né, e o ouro ele está a aqui, ó, 1809, né? Eu vi esse 2140 aqui. Isso aqui é a variação. É aqui, ó, 1809 dólares a onça. Né? E a onça são, se eu não me engano, 38 gramas. Vamos ver aqui, ó, onça do ouro. Vamos ver. O que é, qual o valor, o que significa a onça do ouro. Ah, não, equivale a 32. Errei por 6, né? É 32,5 gramas quilograma, né? Então são 32 quilos de ouro, tá? A onça. Então aqui, ó, 1.809 dólares são 32 quilos de ouro, ok? Grafistas.com.br, nosso site, onde nós temos todos os nossos conteúdos, tá? Então acesse e faça já a sua assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até semana que vem.